Então tá. Tudo certo? Podemos começar? Tá gravando, Depois professor. dessa novela? Podemos, professora. Ai, gente, bom, Professora, antes de começar, posso só fazer uma pergunta? claro. Como é que vai ficar a questão da vista de prova? Vai ter? Bom, hoje quem está aí em Vassouras é a professora Cíntia e o professor Nardo, né? E eles iam entrar, eu não sei como é que ficou, eles iam entrar em contato com os representantes de turma, porque eles hoje vão dormir aí, então eles poderiam fazer hoje no final do dia, tá? Então, ficou mais, isso que ficou combinado. O professor Nardo até falou isso com a gente, de ver se poderia marcar para mais tarde, só que a gente tem prova amanhã de manhã. Aí ele ficou de ver uma outra opção e acabou que não falou nada. Tá, então, provavelmente vai ter que ser online, né? A vista de prova. Quer dizer, vista de prova, eu não sei como é que vai ser vista de prova ou vai ser discussão da prova, porque vista de prova existia antigamente quando a gente tinha a prova, né? Quer dizer, era dissertativa e tal, podia discutir, mas vai ser mais discutir o gabarito, né? Isso, discutiu o gabarito mesmo. Não, tranquilo, é só mas vai ter que ser online, né? Porque semana que vem é feriado, na terça-feira, e eu não sei como é que vocês entram em contato, vocês vejam qual é o horário que vocês teriam disponíveis, entrem em contato comigo, ou com qualquer um, ou com a Cíntia, ou com o Nardo, e a gente marca. Tá joia, professora, obrigada. Tá? Isso aí é o de menos. Então, podemos começar? Está gravando aí? Alguém está gravando? Tá gravando sim, professora. Tá. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é obesidade, né? Então, em primeiro lugar, eu vou falar a respeito da definição, da epidemiologia, o controle neuroendócrino do peso, as principais etiologias, como se faz o diagnóstico e avaliação clínica, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, né? Eu gosto sempre de começar com uma pergunta. Como é que vocês entendem? Se hoje alguém perguntar para vocês qual é a definição de obesidade, qual é a definição que vocês dariam de obesidade? Quem gostaria de falar? Paciente que tem um número elevado de gordura, no caso? Não, é isso que eu quero saber. Então você definiria como uma pessoa que tem uma quantidade grande de gordura, é isso? Devido... Então, principalmente, eu acho que pela alimentação da pessoa. Tá, ok. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa em relação à definição? Acho que é um índice de massa corporal também mais elevado, né? Acima de 30, eu acho, não lembro direito. É a definição de obesidade, tá. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? É uma série de distúrbios no organismo? Ou não? Não, é uma série de distúrbios como causa ou como consequência. Como é que você vê, Luana? Distúrbios de peso, hormonal, inflamação, não sei. Tá. Então, vamos tentar destrinchar um pouco dessas definições que vocês deram, né? Então, excesso de gordura realmente está absolutamente correto, né?
porque senão você também poderia chamar uma pessoa que está toda infiltrada, demasiada de obeso, porque está com um IMC de 30, quer dizer, na verdade, isso aí está correto, né? A definição de obesidade e IMC acima de 30 também está correto, né? Em relação à questão de uma série de anormalidades, elas são principalmente consequência da obesidade, né? Então, a definição de obesidade, né, como é que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, pela Agência Europeia de Medicina e pela Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e qualquer uma outra associação internacional, não vai variar muito, tá? Eu vou ler para vocês. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença crônica prevalente em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Pela Agência Europeia, é uma condição clínica crônica considerada o resultado de interações de fatores genéticos, metabólicos, ambientais e comportamentais. E, de acordo com a Associação Brasileira, é uma doença crônica e o tratamento medicamentoso não cura a obesidade, mas pode controlar a doença e diminuir as comorbidades. Então, o que existe de comum nessas definições, e mais quantas vocês forem olhar, a Associação Canadense, americana, quantas organizações internacionais vocês foram ver, o que tem em comum é o fato de ser considerada uma doença ou uma condição clínica crônica, né? Tá? Então, isso é uma informação importante que vocês precisam entender que, até para passar isso para os pacientes de vocês. A sua epidemiologia mostra, quer dizer, os estudos epidemiológicos mostram um avanço significativo no percentual de obesos. Então, assim, esses dados brasileiros são do Vigitel. O Vigitel é um serviço de vigilância por telefone. Então, os funcionários do Ministério da Saúde, eles selecionam uma porcentagem de telefones das regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, e, por telefone, vão perguntando qual é seu peso, qual é sua altura, né? Isso aí é uma coisa que é feita com uma certa regularidade, e aí você vê a média das pessoas que tinham um IMC igual ou maior que 30, quer dizer, definidos como obesidade, aumentou de 11,8 para 19,8 de 2006 para 2018, ou seja, um aumento bastante significativo, né? E isso daí, a gente vê outra forma de ver esses dados, aí já do estudo do IBGE, que é um outro estudo, que é o POF, Programa de Orçamentos Familiares, uma outra abordagem, tá? Mas que mostra exatamente a mesma coisa. Então, o que você vê? Isso daqui são os indivíduos do sexo masculino, os indivíduos do sexo feminino, e aqui são os obesos, e aqui são os que têm sobrepeso, aqui o obeso e aqui o que tem sobrepeso. Então, vocês reparam que praticamente 60% dos homens ou têm obesidade ou têm sobrepeso, e as mulheres também, cerca de 60%, ou têm obesidade ou têm sobrepeso, sendo que, aparentemente, existem mais obesas do que obesos, né? Aqui, numa outra forma de visualizar, que é de acordo com a faixa etária, né? Então, vocês vejam que na população de 18 a 24 anos,
a prevalência já é alta, maior do que 30% de sobrepeso. Quando vai para a faixa etária de 25 a 39, você já tem 57%, e entre 40 e 50 já 70% dos indivíduos estão com sobrepeso. Então, isso daí, e eu sempre costumo dizer, isso daí é estudo que foi feito antes da pandemia, né? Nós sabemos que durante a pandemia a obesidade aumentou mais ainda, né? Porque todo mundo em casa, muita gente ansiosa, mais sedentarismo. Então, se esses dados já eram preocupantes, agora, então, são muito mais preocupantes, né? E quais são os efeitos, né, desse sobrepeso ou dessa obesidade no mundo todo? Os efeitos são vários, nós temos inúmeras doenças, problemas de saúde que são causados pelo aumento de peso, né? E a estimativa, isso aqui é só um exemplo de um estudo já antigo, que o aumento do IMC causou 4 milhões de mortes no ano de 2015 devido a todas aquelas complicações que a gente já conhece, que a gente vai ver em maior detalhe daqui para frente, tá? Mas antes, eu tenho que falar um pouquinho a respeito do controle neuroendócrino do peso corporal, né? Não existe a menor sombra de dúvida que a pessoa engorda porque comeu mais do que gastou. É uma questão muito simples. Mas por que que isso acontece? Como isso acontece, né? Bom, então a gente tem no hipotálamo, né? Quer dizer, no sistema nervoso central, no núcleo arqueado, que é um núcleozinho situado dentro do hipotálamo, os receptores de hormônios que vêm da periferia e que informam se o indivíduo comeu, se deixou de comer, se está com fome, se está saciado. Então, esses hormônios que estão aqui, a grelina, por exemplo, vou falar um pouco a respeito da grelina. A grelina é um hormônio produzido no estômago, ele aumenta os seus níveis quando a pessoa está com fome, né? E aí ele vai mandar mensagem para o sistema nervoso central, no sentido de manda comida para mim, eu estou com fome, tá? O PYY é um outro hormônio, só que esse não é produzido no estômago, ele é produzido no intestino, e ele também manda mensagem, mas a mensagem que ele manda é de saciedade, né? Dizendo, olha, já tem comida aqui, pode dar uma paradinha. E existem os outros hormônios, só um minutinho que eu vou fechar aqui o WhatsApp, para não ficar esse clique o tempo todo. Eu não estou conseguindo, vamos lá. E existem os outros hormônios, que são a insulina, por exemplo, que vocês conhecem bem. A insulina, todos vocês sabem, quer dizer, quando você come, o nível de insulina aumenta para metabolizar o que você comeu, né? Para colocar para dentro da célula, então o nível de insulina aumenta, e aí, então, vai haver uma diminuição da ingesta alimentar. E, ao contrário, quando você está em jejum, existe uma diminuição dos níveis de insulina, e aí pode haver um aumento da ingestão alimentar. E existe um outro hormônio muito importante na regulação do apetite, que é a leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, pelas células gordurosas, né? Pelo tecido adiposo. Entretanto, a leptina, ela não é um hormônio de resposta imediata, tá?
como, por exemplo, a insulina ou a grelina, que são hormônios de ação imediata ou mais rápida. A leptina, não. Então, essas mensagens que vêm do intestino, que vêm do estômago, eles vão ou inibir ou estimular esses centros no núcleo arqueado e vão mandar mensagens através de neurônios secundários no sistema nervoso central, que vão dar o sinal de saciedade, mais ou menos saciedade, e isso daí, então como vocês veem aqui, é um mecanismo de feedback, né? Então, o núcleo do trato solitário vai mandar mensagem de saciedade, o que também pode ser mandado, essa mensagem de saciedade através do nervo vago, né? Então, nós sabemos que esse controle neuroendócrino é um controle bastante fino, mas também nós sabemos, e isso é uma informação importante hoje em dia, que existem algumas alterações a nível do sistema nervoso central, nesses núcleos especificamente, sendo, né, que são ocasionados por processo inflamatório. Então, assim, da mesma forma que você tem na síndrome metabólica um processo inflamatório que leva a uma série de alterações, também existe, devido a erros alimentares, devido a alguns tipos de alimento, existe também um processo inflamatório em alguns indivíduos no sistema nervoso central, nesses núcleos, que faz com que, por exemplo, o sintoma da saciedade não ocorra, e aí a pessoa come mais, ou então come mesmo sem fome. Então, existem desregulações que muitas vezes são iniciadas na infância ou na adolescência, né? E que a gente, de uma forma bastante simplista, a gente diz o hipotálamo fica inflamado e ele não tem uma regulação, perde essa normalidade da regulação, porque esse mecanismo de feedback acaba se perdendo em algumas situações, e aí, então isso é dos mecanismos pelo qual ocorre a obesidade, né? Porque senão realmente todo mundo só comeria até ficar satisfeito e não conseguiria comer mais, e nós sabemos que muitas pessoas conseguem comer mesmo estando sem fome, né? Bom, em termos de etiologia, nós temos, obviamente, a etiologia ambiental, então, o estilo de vida, né? Ou que as pessoas levam, então, se é mais sedentário, se é mais ativo. Existem fatores genéticos, esses fatores, principalmente o ambiental e um pouco do genético, também são as principais causas da obesidade, da grande epidemia de obesidade. As outras causas que eu vou citar aqui, como, por exemplo, doenças hipotalâmicas, elas são raras, eu não digo que extremamente raras, mas são raras. Doenças endócrinas também são raras. Algumas drogas podem gerar obesidade. E uma causa frequente são transtornos alimentares, dos quais nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, em relação ao ambiente, veja bem, o ambiente natural, quer dizer, onde o homem se desenvolveu e se espalhou pelo mundo, né? Era um ambiente em que a pessoa tinha que caçar ou tinha que pescar, né? Não existia acesso fácil à comida. Hoje em dia, você, sentado no carro, passa num drive-thru,
compra comida, come sentado e vai tocando a tua vida. Então, a diferença é muito, muito grande, né? Não só em relação a de que as pessoas passaram a se movimentar menos, como também a oferta de alimentos aumentou de uma forma assim assustadora, né? Então, hoje em dia ninguém passa fome por não ter aonde comprar comida, né? Quer dizer, você vai em qualquer lugar, no shopping você tem praça da alimentação, nas ruas você tem um monte de bar, restaurante, mercados, enfim, a oferta de alimentos é muito, muito grande. Isso faz com que as pessoas cada vez estão mais sedentárias, tenham aqueles hábitos, começam a adquirir hábitos que antigamente não existia, né? Antigamente, quando as pessoas estavam sentadas nas suas aldeias indígenas ou nos povoados, né? As pessoas sentavam para jogar carta, bater papo, mas não ficava comendo pipoca, por exemplo, né? Ou comendo biscoitinho, enfim. Mudaram muito os hábitos. E, obviamente, a internet, os jogos, a tela, de uma forma geral, realmente faz com que criança, que normalmente gostava de ir para a rua, brincar, andar de bicicleta, jogar bola, hoje em dia quase que você tem que obrigá-la para ir para a rua. Então, todo esse sedentarismo e o excesso de oferta de alimentos é o que tem levado a essa grande aumento da obesidade e que já levou a tantas mortes, e a perspectiva é que haja uma diminuição da expectativa de vida devido à obesidade. Então, nós passamos por um século em que houve um aumento significativo da expectativa de vida, e agora nós estamos num século em que está havendo uma diminuição da expectativa de vida por esses hábitos que definitivamente não são saudáveis. Professora, posso fazer uma pergunta? Claro, olha só, eu gostaria que vocês fizessem o maior número de perguntas, participassem, afinal de contas, a aula é síncrona. Pode falar. Tem como a senhora me explicar? É porque eu já li que não é bom a criança almoçar na frente da televisão porque ela não tem percepção do que ela está comendo e isso favorece ela a engordar. Eu não entendi muito bem como que isso vai favorecer ela a engordar se ela estivesse olhando para a comida, ela tá ingerindo a mesma quantidade de comida que ela está no prato, no caso. Não, ela não ingere a mesma quantidade de comida, tá? Porque ela não está prestando atenção, ela não nota a saciedade, tá? E acaba comendo uma quantidade maior, né? Então, isso daí, assim, a gente acha muito importante a pessoa estar olhando, quer dizer, olhando para o prato não necessariamente, mas estar comendo isolado de qualquer outra distração, né? Que faz com que a pessoa preste mais atenção na outra distração, seja televisão, aquela coisa de você ir ao cinema comendo pipoca, tá? Você não está nem sentindo... você, quer dizer, não é você especificamente, todo mundo perde aquela noção, bom, eu vou parar de comer quando eu estou saciado. Não. Vitor, quem foi que perguntou? Não foi Vitor? Fui eu, Vitor, estou escutando. Uhum,
Então, ele não vai comer a mesma quantidade, Vitor. Ele vai comer, normalmente, come até acabar o prato, e não até ficar satisfeito. Tá? Entendi, muito obrigado. É o que normalmente a gente vê. Tá? Podem perguntar à vontade. Bom, então, voltando aqui o que eu estava falando em relação ao papel da genética, né? Então, a obesidade comum, essa que a gente vê aí, é uma causa, tem causa poligênica, então tem mais de um gene envolvido, né? Agora, nós não podemos negar a importância do fator genético. E esse estudo, que foi um estudo que foi feito na Inglaterra, com crianças gêmeas, né, que foram adotadas por famílias distintas, né? Então, foram criados em ambientes diferentes. E se viu que a criança que, por exemplo, digamos que o casal A era um casal magro, com hábitos saudáveis de alimentação, e o casal B, não, era um casal mais obeso, com hábitos não tão saudáveis de alimentação. Se viu que as crianças que foram criadas pelo casal A, aqueles que tinham hábitos mais saudáveis, eles eram mais obesos, quer dizer, tinham maior peso do que, por exemplo, seus irmãos biológicos ou do que seus pais. Então, que ele herdou uma carga genética para a obesidade. E que, é claro, o seu irmão gêmeo, que foi criado numa família obesogênica, ele, então, engordou mais. Então, quando esse grupo de cientistas foi fazer esse estudo de gêmeos, viu que os gêmeos, é claro que com uma diferença, mas carregavam aquela carga genética para proteção ou não da obesidade, de acordo com os seus pais biológicos. Vocês entenderam isso? Tá? A mutação de um único gene como causa de obesidade é extremamente raro, né? Tem a mutação do receptor do alfa-MSH e existe também a resistência à leptina, mas são casos assim de extrema raridade, né? Bom, e aí aqui a importância da interação entre o ambiente e a genética, a gente vê nesse slide aqui, que mostra o seguinte. Então, você pega aqui, por exemplo, um paciente que tenha uma causa genética para obesidade, né? Uma mutação para obesidade. Então, ele já tem um IMC mais elevado e vai ganhar peso de acordo com o ambiente que ele tiver inserido. Agora, se você pega 3 populações, uma com forte predisposição genética, outra com leve resistência, ou leve predisposição genética e uma com resistência genética, quer dizer, aquela pessoa assim, que é filha de pai e mãe muito magros. E aí você vê aqueles que têm a resistência genética, eles mesmo num ambiente obesogênico ganham pouquíssimo peso, se é que ganham. Em contrapartida, aqueles que têm uma forte predisposição genética, eles ganham muito peso. Então, assim, não existe dúvida de que o fator genético é importante, assim como não existe dúvida de que o fator ambiental também é muito importante, né? Agora, falando de problemas, de doenças congênitas, de problemas que são raros, mas não tão raros, por exemplo, eu vou citar a síndrome de Prader-Willi.
Então, a síndrome de Prader-Willi, que vocês veem aqui, esse menino, ela é caracterizada por uma hipotonia que muitas vezes já pode ser diagnosticada intraútero, né? Então, já intraútero, muitas vezes a mãe ou o obstetra nota que é uma criança hipoativa e que fica mais evidente depois que nasce. Então, uma criança hipotônica, com déficit cognitivo, baixa estatura, e essas crianças têm muita polifagia, o que dificulta muito o tratamento dessas crianças, né? Então, isso se deve a uma translocação ou deleção no cromossoma 15, né? Então, aqui vocês veem uma criança com síndrome de Prader-Willi, né? E vejam o grau de obesidade dela. A outra causa, que é uma causa adquirida, são os problemas hipotalâmicos. Os problemas hipotalâmicos podem ser desde tumores, né? Crâniofaringioma, que vocês, não sei se vocês se lembram, que foi falado na aula de tumores hipofisários, né? Que é mais comum em criança. Então, os crâniofaringioma, principalmente pós-cirurgia, pode levar a uma obesidade importante. Radioterapia, né? Por que essas patologias de origem central levam à obesidade, uma obesidade tão grave como essa que vocês estão vendo aqui, essa menina? Vejam só como é que ela era e como é que ela ficou. Exatamente por lesão daqueles centros hipotalâmicos que eu falei lá no início da aula. Então, lesão desses centros hipotalâmicos, que são responsáveis pela fome e pela saciedade, que leva a esse grande aumento de peso que a gente observa nessas situações. Em relação às doenças endócrinas, elas são raramente causa de obesidade, mas, obviamente, que precisa ser pelo menos pensado. É raro, mas existe, né? Síndrome de Cushing existe. Deficiência de hormônio de crescimento existe. Pseudohipopara também, né? O hipotiroidismo, como causa de obesidade ou como piora da obesidade, é algo extremamente discutido na literatura, né? A gente sabe que mesmo quando você diagnostica um hipotiroidismo, quando você trata, o paciente perde aquela retenção de mucopolissacárides, né? Mas ninguém passa de um IMC de 30 para um de 25, né? Então, mas, por outro lado, também, o paciente com obesidade é mais sedentário. Então, existe uma discussão muito grande entre se existe alguma correlação, ou se hipotiroidismo é considerado uma causa de obesidade, tá? E aí vocês vão ver que muitas vezes a gente vê paciente com hipotiroidismo grave, assim, com TSH sente tanto, você trata e ele desincha, desinfiltra, mas ele não muda grande coisa em termos de IMC, né? Tá? Agora, drogas, algumas drogas, elas aumentam bastante o peso, a gente vê muito associado a ganho de peso significativo. Eu gostaria de citar primeiro os antipsicóticos, a clozapina e a olanzapina, como causa importante de ganho de peso, mas também corticoide, todo mundo sabe,
e a gente vê na prática que indivíduos, às vezes, ganham peso com o uso de corticoide e depois não conseguem mais perder, quer dizer, mudam o patamar. Antidiabéticos orais, que isso cada vez mais a gente se preocupa de usar antidiabéticos orais que promovam aumento de peso em indivíduos que são diabéticos tipo 2. Estabilizadores de humor, o lítio e o ácido valproico também podem levar, mas não tanto quanto os antipsicóticos. O beta-bloqueador e o anticoncepcional injetável também, mas também não tão como a clozapina e a olanzapina. Tá? Bom, e aí eu não me lembro quem falou, definido obesidade, um IMC maior do que 30, tá? Absolutamente certo. É o parâmetro que é utilizado para você definir obesidade, 100% certo, tá? Só que, aliás, antes, deixa eu te mostrar uma coisa, e isso foi, quer dizer, nós sabemos que a obesidade, né, quer dizer, IMC a partir de 30, tem um risco de doença elevado. Se a obesidade já é grau 2, já é um risco de doença muito elevado, e maior do que 40 é extremamente elevado. Isso daí é tudo normal, e também muito baixo peso também tem um risco de doença elevado. Agora, isso daqui tudo foi definido, né, o que é obesidade, o que é grau 1, 2, sobrepeso, etc., baseado em estudos populacionais, que é quando você trabalha com o IMC. Né? Só que o IMC não é a melhor ferramenta para você avaliar o risco de doença. Tá? É o que é mais usado, é o mais fácil e é o único que você pode usar em termos populacionais. Né? Então, um Vigitel da vida, ou mesmo o POF, que é o do IBGE, eles usam IMC, né? Porque não, outros parâmetros, outras avaliações mais finas já fica mais sensíveis, já fica mais difícil. Qual é o problema de classificar simplesmente pelo IMC? Eu gostaria de ouvir vocês. Se você tem uma pessoa que tem muito músculo, ele pode dar um IMC meio que falso. Perfeitamente, Vitor, é exatamente isso. Né? Então, uma pessoa, e aí, se eu não me engano, eu já vou peraí. É exatamente isso, né? Então, um indivíduo que tem muito músculo pode ter exatamente o mesmo IMC que um indivíduo que não tem músculo nenhum, tá? Deixa eu só voltar. Perfeito, Vitor. Tá? Então, a definição de obesidade é dada pelo IMC, mas isso isoladamente não quer dizer necessariamente que aquele indivíduo tem todos aqueles riscos de um indivíduo, quer dizer, você tem dois indivíduos obesos, podem ter riscos completamente diferentes, né? Como naquele desenho fica claro e evidente. É só que eu tinha esquecido aquele slide um pouco mais para trás, que é em relação a criança e adolescente. A gente não usa para criança e adolescente IMC, a gente usa o Z-score. O que é isso? Então, você tem disponível na internet, né, as curvas de IMC, essa daqui é da Organização Mundial de Saúde, então as curvas de IMC para criança, essa daqui é de 5 anos em diante, e aí você vê que ela, então, te dá o Z-score, tá aqui, e aí, então,
ele te diz se é normal, se tem sobrepeso, se é obeso, se está muito magro, de acordo com o Z-score. Então, a gente não usa IMC em criança e adolescente, a gente usa o Z-score, tá? Tanto em menina quanto em menino. Aqui vocês vejam também exatamente a mesma coisa. Então, o canal de normalidade é esse, entre essas duas faixas amarelas. Aqui é sobrepeso, nessa faixa daqui, aqui é obesidade, e aqui é magreza. Tá? Então, é pelo Z-score. E aqui, aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Que o IMC ele não vai distinguir a massa magra da massa gorda. Então, é exatamente isso que a gente vê. Agora, vocês ouvem falar o tempo todo, né, de que isso daqui é ruim e de que isso daqui não é ruim, apesar do IMC de 30. E por quê? Aonde que está o problema? Vocês sabem? Está na diferença entre massa gorda e massa magra? Está na diferença entre massa magra e massa gorda, sim. Mas, mais do que isso, a gente sempre não fala na questão da deposição central de gordura, que você tem que ver o peso, altura e medir a circunferência. Vocês já fizeram ambulatório com a gente, né? E a gente sempre fala, vamos medir a cintura, tá certo? Para você diferenciar massa magra e massa gorda, muitas vezes, quer dizer, só tem uma forma, é bioimpedância. Bioimpedância, para você fazer uma bioimpedância, assim, não tem disponível em qualquer lugar, né? E são máquinas caras, enfim. Então, a gente usa a circunferência abdominal aí a gente está avaliando outra coisa, a gente não está avaliando tanto massa magra quanto massa gorda, o que a gente está avaliando é o depósito central de gordura. Tá? O que acontece? Vamos começar naquele barrigudinho, né? O que está de errado nele? Tá? Além de que ele tem mais massa gorda do que massa magra. Né? Mas o que tem mais de errado nele é aquela barriguinha ou barrigona dele, né? Que significa que ele está cheio desses adipócitos daqui. Repara que são adipócitos grandes, rechonchudos, gordos. Tá? Então, são tipos diferentes de adipócitos, e esses adipócitos, eles não são só maiores, mais robustos, né, mais gordinhos, digamos assim, eles não só são maiores, eles também secretam mais marcadores inflamatórios. Então, aquelas adipocinas, que vocês vão ouvir muito falar nas adipocinas, elas são produzidas e secretadas pelo tecido gorduroso visceral, que é esse daqui. E esses adipócitos, ele tem uma baixa capacidade de armazenamento de gordura. Então, o indivíduo que tem esses adipócitos aqui dentro do abdômen, como ele não é um adipócito que armazena bem gordura, a gordura tem que ir para algum lugar, e aí acaba que a gordura vai para o fígado, vai para o músculo, vai para o pâncreas, tá? Então, a pessoa continua comendo, esses adipócitos não têm maior capacidade de armazenar gordura, e então existe o depósito de gordura que a gente chama de tecidos ectópicos, que lugar de guardar gordura não é no músculo nem no fígado, tá certo?
tá? E esses adipócitos são muito resistentes à insulina, né? Já esses outros adipócitos, que são os menorzinhos, eles não produzem esses marcadores inflamatórios e, como eles têm capacidade de armazenamento de gordura, como a pessoa continua comendo muito, vai começar a ser depositada gordura no tecido subcutâneo. Então, é aquela pessoa que começa a ganhar mais bunda, começa a ter mais as pernas, os braços. Então, assim, o biotipo é bem diferente esse daqui desse daqui. Esse daqui seria, entre aspas, um obeso metabolicamente saudável, né? Ou pelo menos não tão doente quanto esse daqui. Esse daqui a gente se preocupa, obviamente, muito mais do que com esse, né? Então, veja bem, além dessa questão que o Vitor falou, a questão da massa magra e massa gorda, que é o que a gente viu naqueles 2 bonequinhos ali, existe uma questão muito importante, que é a diferença dos adipócitos, que são os adipócitos periféricos e os adipócitos viscerais. Estava me faltando a palavra, visceral. Tá? Então, essa diferença daqui é fundamental. E vocês vão ver muito disso a partir da próxima aula, que vocês vão ter síndrome metabólica, vocês vão ver muito essa importância dessa gordura visceral. Bom, então, por que a gente diz que a obesidade é uma doença, né? Porque essa é apenas uma pequena lista dos problemas que a obesidade pode ocasionar. Então, pode causar problema cardíaco, vocês já sabem, hipertensão arterial, doença coronariana, pode causar apneia obstrutiva do sono, polistemia, pode causar refluxo, colelitíase, esteatose hepática, por aquele mecanismo que eu falei anteriormente, diabetes tipo 2, gota, dislipidemia, proteinúria. Olha a lista de problemas. Até agora eu cheguei na metade, né? Vamos lá. Na pele, acantose, estria, calo, intertrigo, problemas articulares, osteoartrose, claro, o peso, né? Então, as doenças osteoarticulares. Nós sabemos, hoje em dia, não temos a menor sombra de dúvida que a obesidade é uma causa importante de neoplasia, né? Mama, cólon são os 2 mais importantes, né? Endométrio também, então é uma causa importante de neoplasia. Em termos de função sexual e reprodutora, a gente viu na aula de princípios básicos de nutrição o que é a obesidade em termos de desfecho neonatal, né, e complicações maternas. É realmente preocupante, né? Então, você tem toxemia, diabetes gestacional, cesárea mais frequente. Então, assim, função sexual. E aqui, uma coisa importante que não está nessa lista, mas nos homens, a obesidade é uma causa comum de hipogonadismo, tá? Hipogonadismo hipogonadotrópico. Então, assim, realmente, isso daqui, tudo que eu estava falando até agora, são comorbidades físicas, né, do ponto de vista física, mas tem também, que a gente nunca pode esquecer, as psicossociais, né? Então, a questão de bullying, a questão de dificuldade de emprego, tudo isso. Então, são comorbidades físicas, psiquiátricas, maior depressão, social,
dificuldade de arranjar namorada ou namorado, e econômica, com a dificuldade muitas vezes, de empregabilidade, né? Então, é um problema que precisa ser encarado com muita seriedade, né? E realmente é um problema que precisa ser encarado com muita seriedade, muito respeito, e o paciente precisa de muita atenção e muito cuidado. E aí, a gente não podia deixar de falar, mais recentemente, nós vimos que paciente obeso com COVID era um paciente com maior probabilidade de complicação, de necessidade de intubação e com maior mortalidade. Então, assim, nós tivemos agora, vocês viveram todos, estamos vivendo na pandemia, e é um dos principais fatores de risco de mortalidade ou gravidade do COVID e obesidade. Isso daí vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, né? E aí eu fico a pergunta, existe obeso saudável? Não. É difícil, né? Tá? É muito difícil, né? Muito bem, então como é que vocês vão ajudar o paciente de vocês, né? Então, se vocês chegaram à conclusão que é uma doença, que não existe obeso saudável, então vocês, como médicos, vão querer ajudar, vão ficar mobilizados para isso, né? Então, começa, como toda consulta médica, tem que começar por uma anamnese, né? Então, a anamnese do paciente obeso, ela precisa abordar, primeiro, quando iniciou? Iniciou desde a infância, ou iniciou quando houve algum problema pessoal, ou gestação, ou, enfim, quando iniciou? Porque isso aí também vai direcionar até no sentido de prognóstico, né? Qual é o tempo de evolução? Isso aí tudo são dados importantes no sentido, como eu disse, de prognóstico. Você tem que perguntar quais são os hábitos nutricionais. E aí os hábitos nutricionais, não só do ponto de vista de você detectar o que pode melhorar na nutrição daquele indivíduo, mas também para você entender melhor a realidade daquele paciente, né? Assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha e que não gosta e não sabe cozinhar e que está sempre comendo na rua, um exemplo, né? Então, é importante você conhecer quais são os hábitos. Essa pessoa que não gosta de cozinhar, não sabe cozinhar e muitas vezes não tem tempo para cozinhar, não adianta você dizer para ele para fazer um bife na chapa, né, e lavar a salada e fazer salada, porque tá fora da realidade dele, né? Atividade física e, né, questionar sobre a atividade física, tratamentos anteriores e resultados, isso aí também é super importante, saber quais foram, se já usou medicamento, se não usou, se só fez dieta, qual o tipo de dieta que fez, como é que se sentiu, por que parou, tudo isso é importante, né? Uso de medicamentos, porque, como eu já falei, alguns medicamentos levam à obesidade. Perguntar sinais e sintomas de patologias endócrinas, né? Cushing, hipotiroidismo, história familiar. Então, uma pessoa que tem uma história familiar de pais obesos, você já sabe que ele tem um componente genético. Então, já o alvo desse paciente já vai ser diferente do alvo de um paciente que não tenha obesidade na família.
se tem outras patologias associadas, e aqui eu gostaria assim, de perder um pouquinho mais de tempo falando dos distúrbios alimentares, né? Então, quando nós sabemos atualmente que existem vários distúrbios alimentares, né? E que são muito prevalentes. Eu não sei o número exato, mas eu sei que é um número maior que 30%. Não sei se é 34%, 36%, mas por aí. Mais de 30% dos indivíduos obesos, tá, têm transtorno alimentar. E quais são esses transtornos alimentares que existem e que devem ser perguntados, porque o paciente ele não fala isso espontaneamente. Então, um dos mais comuns é a compulsão alimentar, né? É o binge eating. O que é o binge eating? É a pessoa que come num período de tempo uma quantidade de alimento muito grande, né? Essas pessoas, em geral, elas não conseguem parar, elas não sentem, elas não têm o sintoma da saciedade, elas não têm, e elas têm realmente, como o próprio nome diz, uma compulsão alimentar, e comem quantidades absurdas em uma refeição e de uma forma não controlada, até passar mal, muitas vezes até vomitar. Como eles têm conhecimento do problema, muitas vezes eles evitam comer em público. Então, tipo assim, eu vou jantar lá no quarto, né? Ou você convida, ou sei lá, convida para um jantar em família, a pessoa não vai, porque ele tem vergonha e ele sabe que ele não consegue controlar. Então, é a compulsão alimentar, né? Um outro é quando vem, que é a bulimia, que é quando vem acompanhado de purgação, quer dizer, a pessoa provoca o vômito, e aí, às vezes, você nem tem grandes obesidades, mas a pessoa tem um transtorno alimentar e provoca o vômito, né? Então, ela tem a compulsão, provoca o vômito, e aí, muitas vezes, ele não tem ganho de peso. O síndrome do alimentar noturno são pessoas que, durante o dia, comem normalmente, absolutamente normal, mas, quando chega à noite, realmente é algo incontrolável para eles. Existe um outro tipo, que eu esqueci de colocar no slide, que é o beliscador. O beliscador é um paciente que ele também, se você for colher a anamnese dele, não, ele só come uma fatia de pão no café, só come no almoço bife grelhado com salada, as refeições dele são perfeitas, tá? Só que ele não consegue ficar sem estar comendo, né? Então, ele tem sempre consigo algum alimento, seja um saco de biscoito, um saco de bala, uma barra de cereal, e ele não consegue ficar sem comer. E vejam só, se vocês não tiverem conhecimento desses transtornos, e vocês não perguntarem, eles não falam, tá? Eles não falam, então você tem que perguntar, e às vezes você pergunta para os parentes e tal, e existem questionários feitos, validados, para você poder diagnosticar corretamente qualquer um desses transtornos alimentares. Mas o primeiro passo é vocês terem consciência de que o paciente com transtorno alimentar, ele não fala espontaneamente. Você tem que ativamente perguntar durante a consulta. Tá bom? Bom, então, primeira parte é a anamnese, na avaliação do paciente. A segunda parte, então, é o exame físico.
Então, o exame físico, o que você vai ver? Óbvio, peso e altura, circunferência abdominal, pressão arterial, circunferência cervical. Para que serve a circunferência cervical? A apneia do sono? Exatamente. Perfeito. Muito bem, Jerônimo. Perfeito. Tá? Acantose anímicas, para você diagnosticar resistência insulínica, hirsutismo ou acne, que é comum em síndrome de ovário policístico, mas também pode até fazer você pensar em doença de Cushing, né? E outros sinais de Cushing, que são as estrias violáceas, a pletora facial, fraqueza muscular proximal e equimoses frequentes. Então, o exame físico é importante você ver isso daí tudo, né? E em termos de exame laboratorial, exames complementares, seja laboratorial, seja de imagem, isso aí vai depender de cada caso, né? Cada caso é um caso. Então, vamos começar a falar no tratamento do paciente obeso. A base do tratamento é dieta, exercício e terapia cognitivo-comportamental. Só um minutinho que eu vou beber uma aguinha. Obrigada. Então, vocês viram na semana passada, a gente falou a respeito de dieta, né, de orientação nutricional para esses pacientes. Então, eu não vou me deter mais em relação à orientação nutricional. Exercício físico. Exercício físico não é sinônimo de matricular em academia, gente, tá? Uma coisa é muito diferente da outra, vocês com certeza sabem disso. Quantas vezes vocês viram pessoas se matricularem na academia e ou não ir nunca, ou ir na primeira semana, né? Então, antes de você dizer para o paciente, matricula na academia, tá? Você deve dizer, você precisa praticar atividade física. E a atividade física pode ser desde um esporte, né? Seja um esporte individual, tipo corrida, ou pode ser um esporte em grupo, tipo futebol, vôlei, o que for, dança. O importante é se mexer. O que, assim, dança pode ser um exercício maravilhoso, né? Então, mas quando você vai começar o tratamento do paciente, em que você vai prescrever dieta, você vai prescrever exercício físico e vai ou não prescrever medicamento, é preciso você alertar o paciente de que uma coisa é o ideal, mundo ideal, tá? Que é uma coisa que não existe. E a outra coisa é o mundo real, que é o que você, com o teu paciente, vai procurar atingir, né? E o que é esse mundo real? É uma perda de 5% a 10% e essa perda seja mantida. Então, obesidade é uma doença crônica, de muito difícil tratamento, e praticamente, assim como doença crônica, não existe cura. Nem a cirurgia bariátrica cura, né? Todo mundo sabe que vai perder um peso e depois reganha algum. Então, não existe cura para diabetes. Ou para diabetes, desculpa. Também não existe cura para diabetes. Não existe cura para obesidade. Então, baixar as expectativas do paciente, e se ele perder 5% e manter essa perda, com a melhora do estilo de vida, quer dizer, com mais atividade física e com uma alimentação mais saudável,
ele vai obter os benefícios, mesmo que não chegue a esse IMC ideal ou essa cintura ideal, né? Então, é importante passar essa informação para o paciente, né? E valorizar. Perdeu 5%, está ótimo, está de parabéns, agora a meta é manter essa perda de 5%. Né? Em relação à alimentação, eu falei para vocês sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Está disponível gratuitamente na internet. É um guia que muito bom e elogiado internacionalmente, o nosso guia alimentar. Tá? Em relação à atividade física, que eu disse, né, não é matricular na academia, a gente deve recomendar, de preferência, tanto exercício aeróbico quanto exercício de musculação, os dois. Né? E aí a pessoa pode escolher qual é o aeróbico que vai fazer, como eu disse, se vai. Então, se, por exemplo, sedentário vai começar a caminhar, não fala para ele simplesmente caminhar, não, coloca uma meta, alguma coisa um pouco mais concreta. Hoje em dia, qualquer celular conta passos, qualquer um, mais baratinho, tem esses aplicativos gratuitos que conta passo. Então, fala para o paciente assim, olha, vamos começar com 5.000 passos por dia, por exemplo. Né? Aí, quando ele volta um mês depois, e aí? O senhor fez? Como é que está? Está indo bem? 5.000? Então, agora vamos aumentar um pouquinho. Né? Então, sempre estimulando e ensinar para o paciente que ele pode fazer exercícios de musculação, de anaeróbicos, mesmo sem ir para a academia. Então, explicar para ele, por exemplo, fazer agachamento, né? Vamos começar fazendo 10 agachamentos todo dia. Então, assim, sempre não é um pouco mais concretamente explicar o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, e sempre lembrando a vocês, se ele volta e não conseguiu fazer, tá? Não recrimina, pergunta os motivos e reforça a necessidade de começar a atividade física. Então, assim, o recriminar, você só vai estar afastando o paciente, né? Você não vai estar conseguindo nenhum benefício. O que você consegue é quando você tem o paciente, ele se sente acolhido por você e ele começa, então, lentamente a fazer as mudanças que você pede para ele, né? Tá? Acho que isso daqui, eu acho que isso é bom senso, né? Bom, e eu gostaria de falar agora sobre terapia cognitivo-comportamental. Alguém sabe o que é terapia cognitivo-comportamental? Silêncio. Vamos lá, gente. Vocês estão aí? Professora, não sei não. Ok, Vitor, não sabe. Muito bem, é uma resposta correta, corretíssima a resposta. Tá? Ninguém sabe o que é TCC. Terapia cognitivo-comportamental para os mais íntimos, TCC. Tá? E não é trabalho de conclusão de curso, não, tá? TCC é terapia cognitivo-comportamental. Tá, então eu vou explicar para vocês. Inicialmente, a terapia cognitivo-comportamental é uma linha de terapia, né, que foi desenvolvida por psicólogos. Né?
é uma linha de terapia que é muito usada nos Estados Unidos para N coisas. Nos Estados Unidos é usado assim, a larga mano, tá? Para muita, 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 muita coisa. Aqui, ela é usada com determinados objetivos. E aonde ela tem maior sucesso é para o tratamento da obesidade. Se você pega um paciente obeso, né, como eu disse, alguns deles têm transtorno alimentar que precisam suporte com medicamento, precisa de tratamento medicamentoso, mas junto, ou às vezes, quando é um transtorno leve, apenas a terapia cognitivo-comportamental ajuda. São técnicas de identificação do gatilho que leva a pessoa a comer. Então, assim, vocês conhecem de sobra, prova. Prova faz estudante aumentar a ingesta alimentar, correto? Estou certo ou estou errada? Correto. Certíssimo. Né? Tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda o indivíduo a reconhecer quais são os triggers, quais são os gatilhos, né, que faz a pessoa buscar comida e ensina comportamentos para que ela mude esse comportamento, tá? Eu não sei muitas técnicas de terapia cognitivo-comportamental, mas vou dar um exemplo de uma técnica que eu usei semana passada numa criança que eu atendi. É uma criança de 10 anos, obesa, com dislipidemia, né? A mãe super consciente, o pai nem tanto, né? E, assim, como essa criança ela também tem dislipidemia e tem uma obesidade grau 2, né? Já é um caso assim, mais preocupante, né? E esse menino ele tem um pouco de compulsão alimentar, e em questão de mudar o ambiente de casa fica um pouco complicado por causa do pai, né? Porque o pai acha que ser bom é levar ele para o McDonald's. Não, o pai tem essa linha de raciocínio. Infelizmente, só quem foi à consulta foi a mãe. Então, por exemplo, o que eu falei com a mãe, disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, quando ele tiver, vamos começar a modificar os prêmios, né? Então, em vez do prêmio ser ir para o McDonald's porque tirou uma nota boa, né? Vamos trocar, tirou uma nota boa, vou comprar um brinquedo para você, por exemplo, né? Vamos fazer um passeio, vou comprar uma roupa nova. Então, assim, mudar um pouco, isso aí foi assim, o que eu, assim, ali, com aquela anamnese que eu colhi, com o que eu vi daquela família, né, foi o que eu achei o que seria uma forma... e ele se empolgou, o paciente, ele se empolgou, porque o olhinho dele brilhou quando eu falei, de repente, em vez de ir no McDonald's, compra um brinquedo. Ele ficou todo feliz, né? Então, assim, são mudanças de comportamento. É aquela coisa, então, identificar quais são os gatilhos que estão levando a esse comer excessivo, a ingesta maior de alimento, e tentar modificar isso. E aí, como eu falei, inicialmente, quer dizer, é uma técnica que foi desenvolvida, quer dizer, foi bem desenvolvida por psicólogos, mas atualmente, felizmente, existem
várias nutricionistas, eu só trabalho com nutricionista que fazem curso de terapia cognitivo-comportamental e que ajudam, quer dizer, não é a questão só de passar a dieta, eles ajudam o paciente a se controlar. Vou dar um outro exemplo rapidinho, né? Uma paciente que eu tive, que eu atendi, era uma obesa de longa data, e o problema dessa paciente é que ela era uma pessoa super, hiper, ultra sociável, adora receber em casa, fazer altos jantares, ir para o barzinho com os amigos, tomar todas. Esse é o perfil dela, tá? Uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito, muito, muito. Né? E aí eu mandei ela para uma das nutricionistas que trabalham comigo, né? Que eu indico, e foi muito legal, porque essa nutricionista, então, ela começou, tá bom, então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte, porque, obviamente, se ela adorava receber, a cozinha dela, a geladeira dela e a despensa dela, assim, tinha de tudo e mais um pouco, né? Então, assim, a nutricionista começou a orientá-la no sentido de diminuir ou melhorar o que ela tinha em casa, né? Porque, obviamente, que no dia que não tinha visita, ela e o marido dela se fartavam ali naquela despensa, né? Então, aos poucos, ela foi mudando, e ela ficou assim, extremamente grata, porque ela conseguiu emagrecer, conseguiu manter. Agora, eu não sei que na pandemia eu não a vi mais, mas ela, que tinha uma história de obesidade de longa data, já tinha tentado colocar balão, ela estava conseguindo perder peso de uma forma sustentada e sem sacrificar muito o estilo de vida dela. Ela estava aprendendo novas comidas que não fossem tão ruins para a saúde, né? Então, isso é que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a definição é um tratamento comportamental aplicado em conjunto com técnicas cognitivas auxiliar para o controle de peso. Baseia-se na análise e modificação de transtornos de comportamentos associados ao estilo de vida do paciente. E o objetivo é programar estratégias que auxiliam no controle, reforçando a motivação com relação ao tratamento, evitando a recaída, tá? Ok? E, por último, eu vou falar, por penúltimo, eu vou falar de terapia medicamentosa, quando é que a gente usa fármaco para o tratamento do paciente obeso. Então, as diretrizes dizem que você deve usar toda vez que você tem um IMC maior do que 30, ou um IMC igual ou maior do que 27, com comorbidade. Então, o paciente diabético, mesmo com IMC de 27, quer dizer, ainda não chegou aos 30, você, pela diretriz, você já pode entrar com farmacoterapia. E quais são os fármacos aprovados no Brasil? Então, a sibutramina, o orlistat, a liraglutida, a locarcerina, que foi aprovada, chegou a ser comercializada, mas não ficou no comércio assim, mais do que meio ano, sei lá, no máximo um ano. E foi removido porque realmente a perda de peso não era uma perda significativa, então, com os maus resultados que foram obtidos na prática, o laboratório resolveu retirar a locarcerina do mercado. As anfetaminas, elas são aprovadas, no entanto, nenhum laboratório comercializa. Então, se por qualquer motivo você resolver prescrever
Femproporex, anfepramona ou mazidol, vai ter que mandar manipular, o que eu não recomendo. E a lisdexanfetamina, que é aprovada, que é o Vyvanse, né? Que é aprovada para o transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, aqueles pacientes que têm transtorno alimentar, como eu descrevi para vocês, veja bem, esses pacientes eles precisam usar medicamento, e aí a droga que melhor resultado apresenta é a lisdexanfetamina. Então, vamos falar de cada uma dessas drogas. Sibutramina. A sibutramina ela é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Ela pode ser prescrita na dose de 10 a 20 miligramas dia. E as reações adversas que a gente vê com maior frequência é secura, boca seca, constipação intestinal, insônia, cefaleia também. E, agora, é importante eu falar o seguinte, até porque está aqui escrito aumento do apetite. A sibutramina, ela age principalmente no centro da saciedade, né? Então, o paciente, se você vai prescrever sibutramina, você tem que alertar o paciente, olha, o senhor vai continuar sentindo fome, só que o senhor vai ficar satisfeito, saciado com uma quantidade muito menor de alimento, tá? E raramente o paciente relata aumento do apetite, mas isso não quer dizer que não dê a saciedade. Então, mas isso aí, sinceramente, é raro e eu nunca vi. Pode causar taquicardia, tontura, algum mal-estar, mas basicamente é isso, tem uma boa tolerância. Contraindicado em gestante, em indivíduo com história de doença cardiovascular ou cérebrovascular, com hipertensão arterial descontrolada e diabetes que tenha mais algum fator de risco, né? Então, a sibutramina tem a vantagem de ser uma droga que já está no mercado, sei lá, talvez há 20 anos, tem bom resultado, tem um preço acessível, né? E a gente pode usar salvando essas contraindicações, né? O orlistat é uma droga que age única e exclusivamente a nível de tubo gastrointestinal, inibe a lipase pancreática, por isso, ela diminui a absorção de gordura no tubo gastrointestinal e leva à perda de peso exatamente por diminuir a absorção de gordura, né? Ela precisa ser prescrita a dose de 360 miligramas, que são 3 comprimidos de 120, um no café, um no almoço, um no jantar, né? E reduz cerca de 30% na absorção de gordura, e aí, claro, que a pessoa emagrece, porque diminui a quantidade de calorias ingerida, né? Quer dizer, não ingerida, mas absorvida. Então, o orlistat é uma droga que a gente usa ainda, né? Mas que um dos grandes problemas são os distúrbios gastrointestinais. Então, as fezes ficam menos consistentes, tem aumenta o número de evacuações, incontinência fecal é um dos grandes problemas que esses pacientes apresentam, né? que às vezes é tão grave essa incontinência que o paciente não consegue sair de casa, né? Então, o orlistat tem essas contraindicações, ou tem esses efeitos colaterais,
E a principal contraindicação é quem tem doença grave do sistema, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, essas pessoas não podem usar o Orlistat, né? E aí eu vou falar da liraglutida, que é um análogo de GLP-1, que eu tenho a mais absoluta certeza que todos vocês já ouviram falar, né? Todos, sem exceção, conhecem a liraglutida, vulgarmente conhecido como Victoza, né? Todo mundo conhece, né? Então, vocês vão ver análogo de GLP-1 com maior detalhe quando a gente... Também acho. O que você também acha? Vamos lá. Perdi o fio da meada. Então, o análogo de GLP-1, quando usado para o tratamento da obesidade, né? Então, ele tem ação a nível do sistema nervoso central e a nível de estômago. Como eu estava falando, vocês vão ver em maior detalhe na aula de diabetes, porque inicialmente é uma droga para tratamento de diabetes. Depois, ela foi desenvolvida estudos científicos para o seu uso em obesidade. E qual é o mecanismo de ação no tratamento de obesidade do análogo de GLP-1? Ele age principalmente nos núcleos hipotalâmicos, né? Diminuindo a ingesta alimentar, e atua também retardando o esvaziamento gástrico, que é uma das principais causas da náusea, tá? É uma das causas da náusea. Então, assim, a pessoa fica saciada por mais tempo, porque retarda o esvaziamento gástrico, e tem ação também a nível de sistema nervoso central. Aqui só está escrito a questão do aumento da saciedade, mas ele também leva à diminuição um pouco dessa vontade de comer, tá? Aquela coisa assim, eu estou com vontade de comer uma coisa, né? Bem marcado isso. Os pacientes relatam que estão bem e não precisam ficar comendo, né? Só come realmente quando tem fome, perdem aquela vontade de comer. Estou com vontade de comer um doce. Sabe, isso aí melhora sensivelmente com o uso do análogo de GLP-1, tá? Então, como eu disse para vocês, a liraglutida, inicialmente, ela foi desenvolvida para o tratamento do diabetes, né? E aí, então, se viu que ela provocava diminuição de peso, e por isso, então, foram feitos estudos para a sua indicação no tratamento da obesidade, e daí, então, surgiu a liraglutida de 3 miligramas, né, que é com indicação específica para tratamento de obesidade. A liraglutida 1.2, 1.8, a indicação dela em bula é para tratamento de diabetes. E já a lira de 3 miligramas é indicação em bula para tratamento de obesidade. E aqui vocês comparem o quanto que o Orlistat é capaz de auxiliar na perda de peso e quanto que uma liraglutida é capaz de perder peso. Então, vocês vejam que a diferença é bastante significativa, né? Os efeitos colaterais, então, são náuseas, né? O que está escrito aqui, hipoglicemia em pacientes com diabetes tipo 2, isso não ocorre por conta da liraglutida em si, e sim o paciente que usa um antidiabético oral tipo sulfanilureia, se não houver diminuição da dose da sulfanilureia, esse paciente vai apresentar hipoglicemia porque ele diminui a ingesta alimentar.
Então, ele vai fazer hipoglicemia não pela liraglutida em si, mas sim pelo antidiabético, no caso, a sulfonilureia, né? Pode causar diarreia, constipação, vômitos, às vezes, realmente, paciente que é muito sensível à liraglutida, ela pode realmente ter muitos vômitos. Pancreatite foi algo que foi questionado no início, mas a gente, desde que já está no comércio há muito tempo, não tem se visto aumento de pancreatite, e está contraindicado em gestante, e algumas patologias extremamente raras, que é o carcinoma medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que também está contraindicado. Mas, além disso, quer dizer, isso é o que existe autorizado pela Anvisa em bula para tratamento da obesidade. Mas existem tratamentos off-label, quer dizer, que a gente usa, que sabe que tem bons resultados, né? Então, são os antidepressivos, fluoxetina, sertralina e bupropiona, que a gente usa e que a gente sabe que tem bons resultados como coadjuvante no tratamento da obesidade, melhora a compulsão alimentar, muitas vezes o paciente também está um pouco deprimido, melhora, então, assim, a gente vê perdas de peso bem satisfatórias com auxílio de antidepressivo. Naltrexona isolado, muito pouca resposta, mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E topiramato, que a gente usa bastante, nós endocrinologistas, em casos de compulsão alimentar ou comer noturno, o topiramato tem um bom resultado, né? E muitas vezes a gente usa associação, e é isso que eu vou falar para vocês. Está para chegar no Brasil o Contrave, que é uma associação de bupropiona com naltrexone, já é comercializado nos Estados Unidos há anos, mas só agora que nós vamos ter aqui no Brasil. O Ximia, que é a associação de topiramato com fentermina, que eu saiba, não está vindo para o Brasil, mas o Contrave sim. E, em breve, nós teremos o lançamento de um outro análogo de GLP-1, no caso a semaglutida, para o tratamento de obesidade, né? Com resultados, estudos científicos mostraram assim, perdas muito significativas de peso com o uso da semaglutida. Então, o futuro, assim, futuro, que eu digo, curto prazo, esse ano, né? No máximo, o primeiro semestre do ano que vem, semaglutida e Contrave. E agora eu vou falar um pouquinho a respeito da cirurgia bariátrica. Quais são as indicações? As indicações são paciente com IMC igual ou maior que 35 com comorbidade, ou IMC igual ou maior do que 40 sem comorbidade, mas nas duas situações, 35 ou 40 com comorbidade ou sem comorbidade, o paciente precisa estar em acompanhamento regular durante pelo menos 2 anos. Por que é importante a gente ressalta, eu botei aqui em negrito, esse acompanhamento, você está acompanhando o paciente há tanto tempo? Porque a cirurgia bariátrica, ela não cura a obesidade, e o paciente vai ter que continuar acompanhando. Então, você tem que ver que é um paciente aderente, é um paciente equilibrado emocionalmente, que tem suporte, porque você vai operar, mas ele vai continuar tendo que se tratar, porque vai precisar todas as reposições que são importantes pós-cirurgia bariátrica. A única exceção desses 2 anos é quando o indivíduo tem um IMC maior do que 50, porque aí o risco dele já é tão grande de complicação, né, e até de morte,
que realmente, nesses casos, a gente pode operar, mesmo que ele não tenha esse acompanhamento de 2 anos, né? E sempre lembrar para vocês que o paciente deve ser operado em um centro que possua uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, não simplesmente o cirurgião, e sim uma equipe, cirurgião, endocrinologista, nutricionista, psiquiatra, se for o caso, pediatra e ou psicólogo, tá? Existem várias técnicas de cirurgia bariátrica, eu não vou me deter nelas, porque isso aí é tema da aula de cirurgia, da disciplina de cirurgia, mas o que é importante vocês saberem, existem as técnicas que são restritivas, ou seja, só diminui o estômago, né? Seja através da banda gástrica, que é essa daqui, seja através da cirurgia por sleeve, que é onde corta aqui um pedaço do estômago, seja através do balão intragástrico, então bota um balão dentro do estômago, então são procedimentos restritivos. Mas o que mais se usa são os que usam combinação de restritivo com desabsortivo. Então, tira um bom pedaço do estômago, como aqui você vê na derivação Y de Roux, e faz um shortcut, né? Uma derivação, um bypass gástrico em que há uma desabsorção. Então, com isso, o indivíduo emagrece, não só porque come menos, porque também menor absorção dos nutrientes, tá? Sempre lembrando que no pós-operatório o paciente precisa retornar, fazer os exames periódicos, a suplementação vitamínica, né? E isso aí é para o resto da vida, tá? Isso, para finalizar, lembrando a vocês que a obesidade é uma doença crônica, então o paciente precisa de acompanhamento contínuo. Então, aqui estão as referências bibliográficas, e eu queria saber se tem alguma pergunta, senão eu vou para a chamada. Alguma pergunta, gente? Não? Então, professora, eu tenho uma. ótimo, então vai lá. Sobre terapia cognitivo-comportamental, quando alguns profissionais dizem que quando tiver com fome, com possível mastigar chiclete, isso seria um tipo de terapia ou não tem nada a ver? Não, que eu saiba, isso não é terapia cognitivo-comportamental. Não, Vitor. Nunca ouvi assim, de um terapeuta ou de uma dessas nutricionistas que trabalham comigo, não. Tá? Para mim, eu desconheço isso. Pode ser até que seja, mas não sei. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Não, professora, tudo certo. Então, tá. Então, vamos lá. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. A Delecrot. Agora, a Ana Carolina Rodrigues. Também tá? Presente. Eu estou presente, professora. Tá, ok. Breno Barreto. Presente, professor. Bruno de Oliveira Barbosa. Presente. Bruno Silva. Presente, professora. Carlos Felipe. Presente. Felipe de Souza. Presente, professor. Fernanda de Almeida. Presente. Fernanda Pereira. Presente, professora. Fernanda Souto. Presente. Gabriel Moraes. Presente. Guilherme Borges. Guilherme? Não? Tá. O Borges Eusébio- está aqui, eu acho, professora, porque ele que estava gravando a aula da senhora. Guilherme? Começou É, pela o turma B Borges. hoje, professora? Não, esse é o COFAL, gente.
Tá aí o Guilherme, já vi que ele Não, tá. é porque tem dois Hã? Guilherme Borges, professora, um na turma A e um na turma B. Ah, tá. Não, esse que eu chamei é o Guilherme Coufal Borges. Está aí ou não? Não, eu sou da turma B. Ah, tá. Ok. Então, esse não. Ok. Elvésio, está aí? Presente. Hércules, Viana, Presente, professora. Isabela, Geraldi, Presente. Isabela Rodrigues, Presente. Jerônimo da Rocha. Presente, professora. Ok. João Henrique, Presente. joia. João Paulo, Presente, professora. João Roberto, Presente, professora. Júlia Moté Campos, Presente. Laísa, Laísa, Presente, professora. joia. Presente. Tá ótimo, Laísa. Laura Presente, Andrade professora. Mendes. Hã? Tá aí, Laura? Presente. Joia. Estou aqui. Tá joia, já vi. Aham. Leonardo Ferraz Filho. Presente, professor. Uhum. Leonardo Matias. Não, Leonardo Matias, não. Ok. Letícia Carvalho Nunes. Presente. Letícia Maria. Oi, professora, presente. Oi. Joia. Vamos lá. Peraí. Luana Rangel. Lucas Andrade. Presente, professora. Uhum. Lucas Garcia. Presente. Luiz Ricardo. Presente, professora. Luiz Albuquerque. Presente. Uhum. Marcela Ferreira. Presente. Marcela, ok. Maria Eduarda. Presente, professora. Uhum. Maria Eduarda Felga. Boa tarde, professora, Boa presente. tarde, Maria Eduarda. Maria Luísa. Presente. Mariana Marcotti. Presente. Oi. Paula de Souza. Oi. Presente, professora. Uhum. Pedro Henrique. Presente, professora. Joia. Pedro Henrique Roali, agora. Presente, professora. Tá. Thaís. Presente, professora. Uhum. Victor Baltazar. Presente, professora. Uhum. Vitor de Souza. Presente, professora. Uhum. Wendy. Presente, professora. Uhum. Yara Fernandes. Presente. Ives. Presente. Ives Rangel. Mariana de Oliveira Campos. Mariana de Oliveira Campos, não? Ok. Então, vamos agora para a turma B. Aline. Professor, Oi. você chamou Guilherme Cofal? Sim, chamei duas Desculpa, vezes. não ouvi. Uhum. Então, vamos para a turma B agora. Aline de Jesus Oliveira. Presente, professora. Aline Rodrigues. Presente, professora. Uhum. Ana Carolina. Presente. Bernardo da Luz Barbosa. Presente. Bianca da Rocha Siqueira. Presente. Kaique Nunes Moreira. Boa tarde, professora. Presente. Camila Abreu. Oi, Vivian. Presente. Oi, Camila. Cassandra. Presente. Clara de Lima. Presente, professora. Débora Furtado Ferreira. Presente, professora. Uhum. Débora Batista.
Presente. Derek Souza Gomes, Presente. Eduarda Dias, Presente, professora. Felipe Portes Moreira, Felipe, Presente, professor. ok. Gabriel Carneiro Gonçalves, Presente. Gabriel De Lucas Miguel, Presente. Guilherme Borges, Presente, professora. Boa tarde. boa tarde. Isabelle Félix Fonseca, Presente, professora. Ismaila de Oliveira, Presente, professora. Eu tô aqui, tá presente. joia, tá joia. Isabela Machado, Presente. João Pedro, Presente. João, agora você é o Cerqueira? Isso. E o João Pedro Inocêncio de Castro, tá aí? Presente. Joia. Júlia Alonso, Presente. Lara Sampaio, Presente. Larissa Silvestre, Presente. Letícia Tristão, Boa tarde, professora. Presente. boa tarde, Letícia. Maria Tereza Castilho, Presente. Mariana da Cunha Correia, Presente, professora. Quase acabando. Matheus Faclan Augusto, Presente, professora. Mayra Oliveira Alcântara, Mayra, não, ok. Michele, Presente. ok. Murilo Conscione, Presente. Pedro Henrique, Presente. tá, você é o Pedro Henrique Almeida Isso. e o Pedro Henrique Pinto Martins, está aí? Presente. Ok. Felipe von der Heide Sarmento, Presente. Rafaela Salomão, Presente, professora. Boa tarde. boa tarde, Rafaela. Rayane de Presente. Carvalho, presente. Juan Vitor Moreira da Silva, Presente, professor. presente. Sérgio Luciano, Presente. joia. Silvério Afonso, Presente. Tarsila Silveira, de Paula Fonseca, Presente. Presente. Thaísa de Lima Goulart, Thaísa? Não? Thales Montella Marins, Presente. Tiago Veiga Gomes, Presente, professor. Vitor Lucas Ferreira, Boa tarde, professora. Presente. boa tarde. Vitória Xavier, Vitória Xavier, não? Vanessa Rebelo Zacarias, Presente, professora. Felipe Gomes Almeida, Felipe Gomes Almeida, não. Tá. Eu sei que a maioria já saiu, mas enquanto eu estava fazendo aqui a chamada, me ocorreu, não me lembro quem foi o aluno que perguntou sobre a questão do chiclete. Está aí ainda? Professora, Oi. aqui é a Mariana de Oliveira. Eu mandei Oi. mensagem no direct, não sei se a senhora viu. Eu sou da turma A. Estou presente. Mariana o quê? Mariana? Qual é teu... Mariana? Sumiu. Acho que o microfone dela tá ruim, professor. Acho que é Campos. Eu acho que é a última lá.
Tá, ok. Entendi, tá. Ok, então tá. Então tá, gente. O aluno que me perguntou sobre o chiclete já foi, né? De Oliveira. Tá. Mariana de Oliveira. Já peguei, Mariana, pode deixar. Então, depois vocês mandam o recado para ele para me procurar, que eu vou dar a resposta para ele, tá? Porque eu estive pensando aqui um negócio, tá bom? Então, gente, obrigada. E vamos ver como é que eu faço para ter acesso a essa aula, né? Para poder colocar no AVA. Tá com quem? Eu vou te enviar pelo WhatsApp, professora. Tá joia, tá, valeu. Obrigada, sim? Nada. Tchau, tchau.